Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A partir de hoje estarei disponibilizando aqui uma série de vídeos sobre a filosofia do período helenista. Eu escolhi essa fase da filosofia justamente porque os filósofos helenistas falam sobre a felicidade, sobre os problemas humanos, as preocupações e como lidar com isso. Então estamos no tempo oportuno para falar de filosofia a partir da contribuição das éticas dos filósofos helenistas. Comecemos com uma introdução a respeito do tema, uma introdução geral. Depois da morte de Alexandre Magno em 323 a.C., como resultado do seu domínio sobre os povos do Oriente, formou-se um tipo de cultura na antiguidade que chamamos de helenismo. Segundo Batista Mundin, helenismo é a universalização da língua e da cultura grega nos países do Oriente, onde Alexandre Magno estendeu seu domínio. Então, depois da morte de Alexandre Magno e também depois de Aristóteles, nós chamamos esse período da filosofia de período pós-aristotélico ou helenista. A nova tendência dentro da filosofia neste período helenista, que se estende até o século III depois de Cristo, foi marcado por discussões, basicamente discussões éticas. Por isso escolhi este tema para esses vídeos a respeito da felicidade e do problema moral. Pelo menos alguns movimentos, 5 movimentos filosóficos são notáveis nesta época: o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o ecletismo e o cinismo. Por ora nós vamos nos deter sobre as duas principais éticas deste tempo, que são a ética estoica e a ética epicurista. Esses movimentos são importantes porque eles transformaram a filosofia em algo prático. Eles atraíram muitos adeptos porque compreendiam a filosofia como a arte de viver. Esta arte de viver inclui o problema moral e princípios de como ser feliz. Nós vamos começar então hoje com o estoicismo. O iniciador do estoicismo foi Zenão de Cítio, que viveu de 333 a 262 a.C. Essa escola filosófica, chamada de estoicismo, teve várias fases e se estendeu do século IV a.C. até o III depois de Cristo. Essa escola influenciou bastante a moral do cristianismo. Segundo a ética estoica, o objetivo da vida é a felicidade. Mas ninguém pode alcançar a felicidade se ele não viver de acordo com a natureza, com a razão. Viver segundo a natureza é conformar-se com a necessidade. O homem ou a mulher, se querem ser virtuosos, eles devem ser governados pela razão. Então eles devem procurar uma harmonia entre essas duas dimensões do ser humano, que é a razão, o juízo, e o coração, que são as emoções. Essas duas dimensões humanas são opostas e às vezes vivem em desequilíbrio. Então submeter todas as emoções à razão seria o princípio de uma vida virtuosa. A pessoa virtuosa deve superar as emoções procurando ser indiferente às contingências da vida e não se preocupar com aquilo que não está sob o seu poder. Para o sábio estoico, uma noção importante é separar aqueles acontecimentos da vida, aqueles que estão sob nosso poder e aqueles que não estão sob nosso poder. Há muita coisa que não depende de nós. Então nós devemos dirigir nosso pensamento somente a respeito daquilo que depende de nós, aquilo que nós podemos mudar. Epicteto dizia que devemos nos comportar como se fôssemos um simples hóspede deste mundo, não se apegando a nada. Há muitas coisas que usamos, mas não somos donos dela e nem temos domínio sobre todas as situações. Então a primeira grande lição do estoicismo é justamente esta, é a apatia. Trata-se do desapego das coisas e dos acontecimentos, procurando anular as paixões, porque são as paixões que fazem com que o homem se prenda ao que é passageiro e, deixando-se levar por esses sentimentos, emoções, ele acaba cometendo erros.
O filósofo Marco Aurélio aconselhava: não permitas que te arrastem os acidentes exteriores. Então essa pré-noção das coisas nos aprisiona. Ainda nem aconteceu e já estamos sofrendo com antecipação. Nós somos muitas vezes induzidos por aquela representação que nós temos das coisas. Então, se a gente quiser uma vida feliz, primeiramente é o desapego das coisas exteriores. Isso que o sábio estoico diria para nós. A outra seria essa capacidade de harmonizar dentro de nós a razão e as emoções. Porque sem as duas estarem em harmonia, nós não conseguimos uma vida feliz. Então, ser feliz para o estoicismo depende de viver segundo a natureza, segundo a razão, e não só ser guiado pelas emoções, pelas paixões, pelas circunstâncias exteriores. O ser humano, na busca da felicidade, deve ter fortalecido o seu interior para ele poder conseguir ultrapassar as adversidades da vida. Então, neste primeiro vídeo, fica essa noção inicial sobre o helenismo e essa primeira escola filosófica importante, que é o estoicismo, que tem como base para a felicidade viver segundo a natureza. E viver segundo a natureza é viver segundo a razão e segundo a necessidade. Então eu deixo aqui essa primeira contribuição, depois seguirão outros vídeos e acompanhem com a gente nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e compartilhe este vídeo. Até a próxima!